Tudo bem, já. Antes de mais nada, boa tarde a todos. O Cássio, cara, como qualquer outra pessoa, ele é um ser humano. Independente do ídolo, Essa frase é legal. Sim. Independente de ser uma pessoa, não, porque as pessoas... ele é um ser humano. Não, independente... Isso é interessante, hein? Independente de ser um ídolo, comparado com outras pessoas, atrás daquele ídolo, daquela referência, tem um ser humano. Que tem sentimentos, tem ambições, tem frustrações, enfim, como qualquer pessoa, você que está aí do outro lado também. É que muitas vezes a gente coloca o jogador como se fosse ali uma máquina, a parte de tudo que acontece dentro da sociedade. Não, você já vai entender o que eu vou falar. O Cássio, Benja, o meu sentimento como torcedor do Corinthians agora é de tristeza pelo ídolo que parte, é um cara que ficou 12 anos no clube e a trajetória dele mostra o tamanho e a grandeza dele. É o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians em termos de conquistas, Benjamin. Ele conquistou tanto quanto o Marcelinho, só que ele tem uma Libertadores que o Marcelinho não tem. Então isso o torna o jogador mais vitorioso em termos de títulos impactantes dentro do Corinthians. Aí você pode contestar e falar, mas não é o principal ídolo, eu acho o Rivelino, eu acho o Sócrates, eu acho o Neto, eu acho o Marcelinho. Tá? Porque ídolo é uma coisa muito pessoal. É pessoal, mas em termos de títulos conquistados, a grandeza dele, ele está disparado à frente de qualquer outro, porque ele tem uma Libertadores que os outros não tiveram. Em contrapartida, Benja, do outro lado, fora a tristeza, tem também aí o lado do Cássio, que é um jogador que hoje, mesmo não sendo aquele velho Cássio de 2012, é um cara que poderia jogar em 80% pelo menos dos times da Série A, mesmo não sendo o goleiro que ele já foi. Então, nesse ponto, Benja, eu não acho que existe uma rebeldia, porque eu vejo algumas narrativas na internet de repórteres e torcedores. Não, eu estou falando com relação a repórteres e torcedores que pintam o Cássio como traíra. Não estou falando que eu sei, mas eu nunca falei isso. Não estou falando que é seu caso, mas hoje na internet, Benjamin, tem a fiel Twitter, tem a fiel Insta, e os caras, eles adoram, por exemplo, traíra, tá saindo pela porta dos fundos. Eu discordo radicalmente. O Cássio, Michel, depois daquela declaração que ele deu contra o Argentino Júnior, falando, eu tô num momento complicado, eu tô passando em psicólogos, passei até em psiquiatra. Ele poderia simplesmente com essa frase, Benjamin, falar, não tô bem da cabeça, preciso de um tempo para, inclusive, não sentar no banco. Ele, quando sentou no banco, Benjamin, foi um cara extremamente profissional, ele vibrou com as defesas do Carlos Miguel, ele se preocupou num lance que o Bidon caiu de mau jeito ali, poderia ter ocasionado uma lesão no garoto, ele comemorou os gols do Corinthians, diferente de outros jogadores que têm história e vão pro banco e ficam com um biquinho, ficam com carinha feia, o Cássio não fez isso, em nenhum momento ele contestou o Antônio Oliveira, então pra mim foi um baita profissional. Ele tem a ambição de sair? Perfeito. O fato de ter encerrado um ciclo, Benjamin, não quer dizer que tenha que existir briga. Não precisa criar essa narrativa, porque o Corinthians, infelizmente, Benja, ele desrespeita os seus ídolos. O Marcelinho saiu de um jeito que não foi legal, o Neto saiu de um jeito que não foi legal, o Vampeta saiu de um jeito que não foi legal, assim como o Rivelino, enfim, outros grandes nomes da história também. Então o Cássio, cara, ele cumpriu a sua missão. Tudo na vida tem um início, um meio e um final. Mas o Cássio deveria ter renovado, porque tem gente que bancava que o Cássio deveria ficar mais 2 anos no Corinthians, pagando o que o Corinthians paga pro Cássio. O Corinthians hoje, financeiramente, Benjamin, não pode se dar esse luxo de ter um goleiro custando o que o Cássio custa no banco. Aí eu vou discordar totalmente. O Corinthians tem que pagar sim o Cássio, mesmo os discordo. O que o Corinthians não pode é pagar 2 milhões de reais por mês para Igor Coronado. Não, isso é uma outra questão. Um erro não justifica o outro. Um erro não justifica o outro. O Michel jogou. Esse negócio de falar, não, precisa tratar todo mundo igual, aqui, ó. Não. Você não vai tratar o Cássio, o maior, um dos maiores ídolos da história do clube do mundo, como um jogador. Mas é por isso que eu rescindiria, porque o Cássio, Michel, diante de tudo que ele conquistou com a camisa do Corinthians, ele não pode ser tratado como qualquer um. Então, abre-se esse precedente, porque eu concordo. Tem pessoas que falam assim, mas se fizer com o Cássio, vai fazer com os outros. Quem são os outros perto do Cássio? Exato. Assim, sei lá, numa dessa, o Bidon falar, eu quero ir embora. Mas eu acho que o Mano